1º de janeiro de 2016, uma escrita, de todas elas, nunca teve uma igual a esta. Meu Santo Pai escolheu um coração piedoso. Olha só que coisa importante, que muitos acham que o estudo é tudo na vida, mas aqui ele não diz assim. Ensinando a um adolescente o que há de melhor, este fruto só vai ter em suas mãos um futuro maravilhoso, como é este teu caso, meu filho. Tua mãe só não ensinou como devia ser para que tivesse um estudo mais aprimorado, devido a ser pobre. Quando viúva ficou, mas deu tudo o que podia. A educação, que vale muito mais do que estivesse o 2º grau. Foi nisto que te procurei, meu filho, Papa Pedro II. Precisava eu de uma pessoa que viesse a me obedecer para fazer o que vens fazendo até hoje. Para este serviço, não precisei que tivesse os estudos completos. A tua alma já estava livre de toda esta corrupção que vem ocorrendo com a maior parte da humanidade. O espírito, sim, este que tens é como uma nuvem branquinha, sempre limpa está. Não se vê poluição. Não usas drogas ou bebidas que venha a deixar de ser o que és. Um simples homem de Deus. És capaz de fazer o que um que tenha todos os estudos não é. Assim foi com o primeiro e agora está sendo com o último, que és tu. Olhe que toda a literatura, onde começam a aprender, podem até formar grandes diplomatas, mas não conseguem escrever como vens escrevendo. Como estas mensagens, onde esse livro, a palavra viva de Deus, depois da Bíblia, outro maior não teve. Vê o que é um filho ser obediente ao seu Criador. É nesses assuntos, aliás, é nesse e outros assuntos que uma boa parte não concorda contigo pelo pouco estudo que tiveste, se esquecendo de que contigo estou. Só isto já basta. Meu Santo Pai, quando te escolheu, viu um coração que trazia piedade, ao ver um mais pobre do que tu eras. Não de espírito, mas sim pelo pouco que ganhavas. Foi assim e assim será até o momento da minha segunda volta, que está bem perto. Quero receber a chave que passei a Pedro I das mãos de um simples homem, que vive só para mim, que sou seu Deus e Salvador. Jesus de misericórdia e Papa Pedro II. Aí fica na dúvida de muitos nessa hora, que estão me vendo e ouvindo através da internet. Quer dizer que então ninguém precisava ser estudado? Aqui ele não está dizendo que não precisava ser estudado. Mas a minha mãe preocupou-se foi com a educação. Enquanto muitos pais preocupam com estudos. Natural que o estudo é principal. Mas desse jeito como está o mundo, quanto mais estuda, pior ficam as coisas, gente. A gente está vendo. A gente está vendo diariamente o que dá no jornal. Essa desavença dentro da escola, brigando, matando um outro, droga, vendendo na porta. Então, não é por aí que se chega a Deus, que é preciso ter estudo, né? Quando era pequeno, muitos padres diziam assim, Dona
Dona Ana, deixa eu levar esse menino, dona Ana. Esse menino tem alguma coisa que podia ser um padre? Muitas vezes eu escutei isso. Dona Ana, a senhora deixa nós levar. Nós demos tudo, demos roupa, paguemos até alguma coisa para a senhora deixar levar esse menino. A minha mãe, não, isso não. A minha mãe tinha medo que eu podia morrer a qualquer hora por causa que eu era muito doente. Mas os padres pediram, a senhora deixa, nós vamos tratar dele. Eu acho que era para Brusque naquela época. E vamos dar tudo que ele precisa. A mãe, não, esse aqui ninguém tira de mim. Por que ela não tirou? Porque pela educação que ela deu para mim, já era o suficiente para os irmãos. Mas a minha, ela preocupou-se demais. Porque ela dizia para os outros, esse menino é diferente dos outros, eu não sei o que é que esse menino tem, alguma coisa. Por quê? Já contei, na hora do parto, que ela era parteira, quando não tinha mesmo jeito da criança nascer, passava água pelo meu braço esquerdo com a perna direita e o braço direito com a perna esquerda. Ali ela corria lá na mulher que estava mal e a mulher dava a luz perfeitamente. Então ela sentia que não podia largar de mim, porque eu era o socorro dela nesse exato momento. Só que não estava entendendo nada, né? Criança, 6 ou 7 anos, mais ou menos, como é que eu vou entender? Mas aqui pela escrita de hoje aqui, que ele diz, ensinando a um adolescente o que há de melhor, este fruto só vai ter em suas mãos um futuro maravilhoso. Para que futuro melhor do que esse meu? Não existe. Não existe futuro melhor do que você ter em Deus por inteiro. Não adianta preocupar com as coisas materiais. É bom ter as coisas sim. Mas a pessoa, hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, eu acho que 99% é mais com as coisas materiais do que com Deus. Porque se tivesse nos anos, ainda quando eu era criança, a maior parte, 80%, era católico, apostólico, fervoroso. Passava em frente da igreja, naquele tempo todo mundo usava chapéu, passava na frente da igreja, tirava o chapéu e fazia cortesia na frente da Santa Cruz. Se vê alguma coisa hoje disso aí? Não se vê nada. Então, aqui pela escrita, que é uma das primeiras que eu li, a tua alma já estava livre de toda a corrupção que vem ocorrendo com a maior parte da humanidade. Porque eu procurei sempre ser honesto. Não é que a gente queira se exaltar, mas eu preservava isso aí. Não deixava nada sem pagar, pagava tudo. Tudo que tivesse que pagar, eu pagava. É tão real, gente, que quando Jesus disse, meu filho, agora eu quero que tu saia da rádio, lá em Joinville. Eu disse, pois é, o único serviço que eu tinha agora o senhor quer que eu largo. Vou viver como? Meu filho, larga. Eu não estava esperando que eu ia largar a rádio tão cedo. Eu só sentia que eu não estava bem dentro da rádio. Pela direção da rádio, se ele pudesse me bater ou prender, ele era o gosto dele. Qual era o motivo? Porque um diretor de rádio, da rádio, tem tanta raiva. É porque o meu programa eu tirava 10, 15 minutos só para falar em Deus. Ele achava que tudo aquilo era uma palhaçada. Eu não sei se o teu programa é sertanejo ou é religioso, eu não sei mais nada, mas desafiava eu. E eu, quando Jesus mandou, eu obedeço. No outro dia cheguei na rádio, eu disse, Ramiro, que é o diretor da rádio, que era, amanhã mesmo eu saio da rádio. E ele já tinha dito um bocado de desaforo para mim antes. E eu disse, senhor Ramiro, a partir de amanhã o senhor pode ficar com o horário, é isso que o senhor quer, né?
É o senhor que é que sai da rádio mesmo, porque o senhor não tem força para tirar eu daqui, que estava com 25 anos sem legalizar. Nada. Era como se tivesse entrado naquele dia. Às 25 anos dentro. Então, certo, procurou a justiça para botar eu para a rua. Não teve condições. Deus que vê tudo, sabe tudo, não, sai meu filho, então sai. Paguei os 50%, que era assim. Se um patrocínio custava 10 mil cruzeiros, 5 era meu, 5 era da rádio. Mas eu era responsável por tudo. A rádio queria limpinho, sem despesa nenhuma. Aí, na hora que paguei, aí você vê o que é a injustiça que existe em cima de mim. Mas você está com muitos anos atrasado de um mês. Eu disse, Ramiro, o senhor entrou faz pouco tempo na rádio. Como é que o senhor sabe se eu tenho um mês atrasado? Mas consta que você não pagou. Eu disse, não. Sempre dia 10 de cada mês eu pago certinho. É descontado. Os patrocinadores. Não, mas aqui você tem que pagar. Eu digo, senhor, pagar, mas como? Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar uma coisa que não existe? Você tem que pagar. Do contrário, queria dizer, entrar na justiça, né? O que é que aconteceu? O Alex, meu filho mais velho, tinha recebido um dinheiro para comemorar o aniversário dele, fazer uma festinha para os amigos. Então ele disse, pai, pega esse dinheiro aqui, vai lá, pai, paga tudo. Eu não tinha como pagar. E aquele para o aniversário dele, eu fui lá e paguei. Está aqui, senhor Ramiro. Está aqui mais um mês que eu estou pagando para o senhor. Eita, mesmo assim para mim, na frente da filha dos locutores, eita, 25 Buda de prata perdido. Eu disse, não faz mal, senhor Ramiro. Não faz mal, Deus tem mais dá para mim do que já deu já. Que são os filhos obedientes, que é o principal. Não me preocupava com os estudos, preocupava com a educação. Ensinar os filhos. Era tão bonito, eu ensinava, que quando até a Aline, que era a última, que começou a entender e falar, eu ensinava o terço. Ensinava tudo. Então era pequenininho eles. Era a Maria Aparecida, a Cátia, a Graziele e a Aline. E a Francine, que eu criei como neta, que é filha da Silvana. Ensinei tudo como devia ser. Mas lá um dia naquele tempo, devia ter filmadora para vocês, para hoje vocês verem o que é que eu ensinava para elas. Era uma lindeza. Uma música que eu fiz para a Cida, Jesus quando... Não, a Aline, era pequenino. E elas aprenderam tudo, as 5 aprenderam, as 4 filhas e a neta. Um dia, a minha capelinha era pequenininha, cabia umas 10 pessoas só. A Cida disse assim, vamos rezar o terço. Tudo pequenininho, um atrás do outro, né? Aí cheguei lá, rezaram o terço direitinho. Então a Cida já sabia agradecer e agradeço a Deus pelos nossos pais, agradeço a alegria, agradeço tudo. Agora a Cátia também agradeceu. Agora a Aline também agradeceu. Foi na hora da Francine, em vez de agradecer, Senhor meu Deus, mande trovoada, mande peste, manda guerra, manda tudo. Aí a Cida disse, perdoai, senhor, porque ela não sabe o que disse. Era pequenininha, a Francine era pequenininha, magrinha. Então era até lindo de ver quando alguém chegava lá em casa, que elas ficavam uma pertinho da outra rezando. Então são essas coisas que essa mensagem diz aqui, ó. Ela explica direitinho. Quantas pessoas, estudo não tinha e hoje no céu um santo.
passagens lindas que a gente já tem lido, que não tiveram quase nada de estudo, mas tiveram uma educação fora de série. E assim foi a herança que a minha mãe deixou. A nossa mãe, minha, que é dos meus irmãos, ela ganhou só um pedaço de terra do avô, depois vendeu, mas herança nós não ganhamos, não. Tanto eu como meus irmãos não tivemos nada de herança. A herança é trabalhar com nossos braços para poder sobreviver. Então, se o pai e uma mãe pensar bem, pense bem. Quantas e quantas vezes eu tenho visto, ouvido, meu Deus, seu Bento, seu Pedro, essa minha filha é desobediente, ela não faz o que eu peço. Esse meu filho entrou na droga, por quê? Não sei. Dá para o senhor rezar? Eu digo, dá para rezar sim, que eu rezo todo dia. Mas mudar, né, a noite para o dia é impossível. Por quê? Se o pai e a mãe não deu a educação certa, esse filho ou esta filha mais tarde vem aborrecer. Porque em primeiro lugar tem que ser a educação religiosa primeiro. Mas hoje não. Hoje não é religiosa. Hoje tem que saber tudo que o homem tem que fazer na terra, sem falar em Deus. Então é aí que está o nosso mundo cada vez pior. Pior porque vocês podem notar a diferença deles lá junto conosco. Para eles nós somos o grosso, nós somos um atrasado. Já foi dito isso a eles, sério mesmo. Botar uma roupa aí, botar esse vestido aí, atrasada. Porque tudo para eles, nós somos atrasados. A educação deles, zero, como está numa mensagem. Jesus mesmo disse numa mensagem, a educação no mundo, zero. Porque, em primeiro lugar, é como nós estamos fazendo. Agradar a Deus em primeiro lugar. Tudo que você tem que fazer, faça. Mas não deixe Deus para trás. Ponha sempre Deus na frente. Se você põe Deus na frente, então você está indo certo. Quando estão esquecendo que Deus existe, a situação cada vez vai piorar. Mas Ele não vai deixar por muito longe, não. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.